Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá pessoal, eu sou o professor Wellington Jorge, da disciplina Gestão Escolar e Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Básica. Eu sou pedagogo, cientista social, historiador e mestre em educação. E nós vamos trabalhar hoje a unidade 1 e a unidade 2. E eu vou falar um pouquinho das questões que envolvem essas duas unidades. Então, na aula de hoje, serão dois momentos. Eu vou explicar para vocês um pouco do que nós vamos estudar agora e daqui a pouquinho nós vamos para a tela, porque nós vamos trabalhar de uma maneira ao qual vocês acompanhem os slides e vejam a minha explicação. Então, sempre vamos fazer essa troca nessa unidade 1 e nessa unidade 2, ok? Então, quando eu falo de gestão escolar, eu estou falando do quê? De uma organização. Só que essa organização escolar ao qual nós vemos hoje, ela é muito diferente da gestão escolar de anos anteriores. Porque nós temos que primeiro, na unidade 1 e na unidade 2, entender a gestão escolar, a escola, como se fosse uma empresa, uma organização empresarial, um espaço industrial. Então, para que fique mais fácil para você entender do que se trata essas duas primeiras unidades, principalmente a unidade 1, precisa ficar muito claro essa questão de ver, de toda vez que você ver uma escola ou imaginar uma escola, logo vem à sua mente uma empresa. Por que eu estou falando de ter essa concepção de empresa num espaço escolar? Porque a estrutura escolar no contexto histórico, ela era vista justamente como uma empresa, com administradores. Então, o gestor, o diretor da escola, ele era, a figura dele era de administrar. E quando nós partimos para a área de administração, o que nós pensamos? O que um gestor, ele pensa? Então, digamos, o que um empresário, a partir do momento que ele tem um empreendimento, tem uma indústria, ele tem uma empresa, o que ele pensa na primeira questão? De redução de custos e maior lucratividade. Então, devemos pensar a escola como um espaço ao qual a figura desse gestor, desse diretor, era de reduzir o máximo dos custos dessa escola e ter um maior aproveitamento. Porque a proposta desse gestor é justamente de uma ideia de administrar a escola. Então ele analisa de uma perspectiva administrativa e não de uma questão pedagógica. E quando falamos de escola, o gestor ele não pode partir só desse entendimento de administração. Ele também tem que ter esse outro entendimento pedagógico. Então a escola, ela é uma empresa que trabalha justamente, é uma instituição que trabalha justamente com viés administrativo e com viés pedagógico. Então é necessário analisar a escola com uma visão empresarial. Esse é o primeiro ponto. Então, dentro desse conhecimento pedagógico e administrativo, nós vamos trabalhar com as ideias da administração científica, dentre elas o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Então, nós vamos entender a escola partindo de um viés administrativo. E depois vamos entender como ela passou por uma questão de gestão escolar, como ela se transformou numa gestão escolar. Então nós precisamos entender esses três conceitos para que fique mais fácil entender justamente essa unidade 1, porque a proposta da escola, qual que é a proposta, qual que é a função social da escola?
Então, nós vamos trabalhar essa questão justamente para que fique mais fácil para vocês entenderem a escola, entenderem que a escola ela tem demandas, ela tem necessidades, ela precisa administrar os recursos recebidos pela esfera municipal, federal, pela esfera estadual. Então, precisamos saber como que isso funciona. Então, dentro esse contexto, qual é o papel do pedagogo? Qual a função do pedagogo dentro desse contexto da gestão escolar? Então, nós vamos fazer essa discussão. E partir desse papel do pedagogo é fundamental para entendermos a função social da escola. Então, porque essa função social da escola, ela vai mudando conforme o tempo. E aí nós vamos trabalhar as questões constitucionais, a questão da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tratando já da questão da Constituição de 88, para entender o que é essa gestão escolar. E a partir desse momento que falamos de gestão escolar, aí já partimos para um lado mais participativo, de um trabalho mais em grupo. E aí trabalhar as questões das instâncias colegiadas e tudo aquilo que forma a escola. Porque a escola não é só administração, a escola não é só pedagógico, a escola é um todo. E administrar a escola, fazer parte da gestão escolar, é uma atividade que demanda de muito esforço, de muito trabalho. Então, assim, vamos estudar essa disciplina justamente com esse pensamento de lidar com pessoas, de lidar com recursos, de lidar com alunos, professores, a equipe pedagógica, o operacional da escola, todos. Eles fazem parte da escola. E o gestor tem que comandar tudo isso, né? O gestor, ele precisa alinhar todos esses pontos. Então, nós vamos entender essa disciplina. Então, no decorrer das próximas aulas, o que tem que ficar claro para você é justamente como construir essa escola, como manter essa escola funcionando. E quais os parâmetros legais para esse funcionamento. Então, olha quanta coisa interessante nós vamos trabalhar na disciplina Gestão Escolar e Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Básica, ok? Então, agora nós vamos para a tela, para que vocês acompanhem a aula com os slides, para que fique mais fácil você acompanhar e entender o que é essa gestão escolar, ok? Então, vamos lá para a tela para dar continuidade. Então, dentro dessa unidade 1, nós vamos trabalhar essa contextualização, né? Essa contextualização histórica da gestão escolar no Brasil. Entender que a forma ao qual a escola foi se moldando conforme o tempo, houve esse entendimento histórico, né? Essa construção histórica. Então, não foi algo posto de maneira simples e maneira rápida. Então, o percurso histórico, ele explica como se deu, como se firmou essa gestão escolar e essa relação também do papel da escola e do mundo do trabalho. Então, olha só quanta coisa que nós vamos estar analisando dentro desse contexto, dentro da unidade 1. Então, precisamos partir desse entendimento, precisamos trazer essas discussões e entender o trajeto histórico da gestão escolar. Então, como eu já falei, se hoje nós temos uma gestão escolar democrática, ou deveria ter uma gestão escolar democrática, como que isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então, pensar, fazer a reflexão, procurar questionar como que isso se desenvolveu ao longo do tempo. Isso é muito importante. Então, a atuação do pedagogo em diferentes períodos históricos, ela acontece justamente com essa formação. O licenciado em pedagogia, mas sempre foi o licenciado? Sempre existiu essa formação? Não. Antes tinha o supervisor, a inspeção escolar, o administrador, a supervisão. E aí, pega essas áreas com ênfase nessa formação e junta tudo no licenciado em pedagogia. Então, o licenciado, o pedagogo, ele tem essa formação voltada para a área da administração, supervisão, orientação, coordenação,
tudo dentro de uma única formação. Em muitos lugares ainda encontra a formação técnica, né, que chama formação docente do nível técnico. Mas, aos poucos, vai se esgotando, vai deixando de existir essa formação. Não é mais comum, não são em todas as cidades que tem esse tipo de formação. Então, agora já se profissionalizou. Então, nos concursos que acontecem para os concursos de pedagogia, por exemplo, já cobram essa formação, licenciado em pedagogia. Isso é importante, isso é um avanço. E por que entender essa trajetória histórica, entender esse contexto? Para você perceber que dentro da educação foram vários avanços, várias conquistas que foram acontecendo ao longo do tempo. Então, não é algo simples, algo rápido e algo fácil. Muito pelo contrário, é necessário a luta para que venha a ser possível ter essa transformação, essa conquista. Então, eu parto dessa discussão para você entender essa formação desse licenciado em pedagogia. Então, eu trago esse questionamento para vocês, né? Existe diferença estrutural e organizacional de uma escola, de uma indústria? Então, por que eu faço essa pergunta? Você consegue ver, se você fosse analisar em questões de organização, questões estruturais, existe muita diferença entre a escola e a indústria, a empresa? O que tem de similar? O que tem de aproximação, né? Então, por exemplo, eu posso falar, ambas têm horário de entrada, ambas têm horário de saída, têm as suas obrigações, têm o seu intervalo, né? Claro que diferente, mas são pontos similares que acontecem. Você tem que cumprir com as suas obrigações, tem as suas atividades. Então, olha a relação. E por que essa aproximação com a empresa? Aí, quando você começa a ler os conceitos de Taylor, de Ford, até mesmo do toyotismo, você vai perceber que existe um motivo, existe uma razão para que isso aconteça. Então, eu trago esse questionamento justamente para problematizar, para mostrar para vocês que a escola, que a indústria, elas estão muito próximas em questões de estrutura e de organização. E eu preciso ter esse entendimento para entender como que a escola surge na questão da gestão escolar. Por que esse profissional? Por que a necessidade de ter um administrador na escola? Então, são essas razões que nos motivam a pensar. Então, quando eu falo, por exemplo, desse modelo taylorista, fordista, dentro de uma empresa e até mesmo dentro da escola, o que eu consigo trazer de questionamento? Então, o que um gestor, um administrador, ele visa, ele procura? Então, olha só a que relação importante. O fato de ter recurso, de vir recurso para a escola, o gestor ele não pode gastar de qualquer forma. Ele não pode simplesmente, eu vou gastar do jeito que eu quero. Muito pelo contrário. Existem, depois nós vamos ver, esses colegiados, essas instâncias que vão direcionar o gestor, seria interessante gastar aqui, fazer tal aquisição. Então, assim, tornar o processo burocrático. Então, entender como funciona essas metodologias é fundamental para o administrador, para o gestor. Então, quando eu falo, muitas escolas ainda têm essas janelinhas, né, de vidro para o gestor ou até mesmo a equipe diretiva como um todo, ver se o professor e os alunos estão fazendo as suas atividades. Então, ter esse trabalho supervisionado, isso você vai ver na teoria de Taylor. Então, quando você estuda um pouco de Taylorismo, você vai entender da questão de ter um trabalho supervisionado. Por quê? Porque a partir do momento que eu supervisiono o trabalho, eu vou fazer ele com mais eficiência. A questão é, será que o professor, o pedagogo, ele consegue desenvolver as suas atividades de forma autônoma, sendo supervisionado, sendo vigiado, né? Vamos usar esse termo entre aspas, porque é um termo perigoso, dependendo do contexto que você vai trabalhar. Mas a questão é, será que ele se sente confortável
Será que ele vai conseguir desenvolver um bom trabalho se ele tiver essa vigília, né, nas suas atividades? Então, essa supervisão do trabalho é muito comum, né? Então, as escolas, elas tinham essa característica, hoje nem tanto, mas principalmente as escolas da década de 50, 60, 70, têm esse viés justamente para acompanhar de perto o trabalho do professor e saber o que ele está falando, sobre qual a discussão que ele está fazendo. Será que ele está realmente dando aula ou não? Então, olha só, quando eu tenho um supervisor, um gerente lá na indústria, no mercado, enfim, na empresa como um todo, quando eu tenho esse supervisor, qual a função dele? Justamente olhar, ver se esse sujeito, se o funcionário está fazendo o seu trabalho de forma correta. Então, e se ele não estiver fazendo de forma correta, qual é o procedimento da empresa? Mandar esse aluno embora, mandar esse profissional embora, né, no caso. Então, o Taylor ele faz essa discussão dentro da administração justamente para que o trabalho, para que ele tenha maior eficiência, ele precisa ser supervisionado. E vem Ford com uma característica de linha de produção. Quando você fala de linha de produção, né, você consegue ver uma escola perfeitamente, né? Porque, assim, como que funciona a escola? O aluno entra, o professor aprende, o professor avalia, e esse aluno vai adquirindo conhecimento ou não, mas a partir do momento que ele tem nota para ser aprovado, aí ele vai por uma outra etapa, por um outro setor. E aí começa tudo de novo o processo. Aí depois ele passa por outro processo, até que tenha finalizado a sua trajetória escolar. E dentro de uma empresa também funciona assim. Um produto, quando ele inicia, ele tem que chegar lá no final pronto, lá na expedição já pronto. Então, olha só essas características e o papel da gestão escolar dentro de tudo isso, desse acompanhamento. Então, consegue entender aquele questionamento que eu fiz anteriormente de ver a escola, né, de forma muito parecida com a indústria? E por que essa característica ela é muito forte? Então, precisamos fazer essa discussão. Você precisa entender isso para que fique mais fácil entender como o processo foi modificando no decorrer do tempo. E aí vem o modelo toyotista, que traz esse profissional, esse professor, não só o professor, mas todos, a trabalhar junto, como parceiros. A escola, ela não é formada só por alunos, ou por professores, ou pela equipe diretiva, ou operacional. São todos. Então, flexibilizar, tornar mais flexível a organização escolar, isso é muito importante. Regular o tempo, não perder o tempo, mas esse tempo se tornar mais produtivo, mais eficiente. E como que eu vou tornar um tempo mais eficiente? Planejando e se organizando. Então, eu chamo os docentes para o planejamento anual, bimestral, semestral, para que, quando ele tenha o seu conteúdo, ele consiga trabalhar o seu conteúdo no decorrer do ano. Consegue entender a importância também do planejamento? E esse termo planejamento você não vai ouvir só na disciplina de gestão. Quase todas as disciplinas vai tratar desse planejamento, dessa organização escolar. Isso é fundamental dentro de uma escola. Então, pensem bem, o movimento, o período taylorista, fordista, de um viés mais centralizado no gestor e numa questão hierárquica, né, muito forte, agora vem um modelo toyotista para fazer o quê? Trazer todos à mesma mesa e discutir sobre os assuntos importantes e relevantes dentro desse contexto escolar. Isso é muito importante, porque a partir daí eu consigo uma escola mais eficiente, uma escola de maior qualidade e que dê bons resultados. Porque se a escola tem problemas e precisam fazer ações para resolver esses problemas, de que forma que eu vou fazer isso?
Então, esse modelo toitista ele vem justamente para iniciar essa discussão em grupo. Quanto mais pessoas eu tenho pensando, melhor eu consigo desenvolver o meu trabalho, mais eficiente o meu trabalho vai ser. Isso é muito importante dentro de um contexto empresarial, dentro de uma indústria, como também dentro da escola. Então, são essas questões que fazem com que a escola ela se torne bem parecida de forma organizacional e até mesmo a própria estrutura como uma indústria. Então, eu tenho um estado mínimo, eu tenho uma participação mínima do Estado, ou uma não participação, e deixar que o mercado, que a escola, ela seja organizada pelo mercado, para atender o mercado. Então, quais as necessidades do mercado hoje? Então, o Estado ele vai trazer esse questionamento. O Estado, o mercado, melhor dizendo, vai trazer esse questionamento para a escola. Então, a escola ela tem que se adaptar muito ao mercado de trabalho. Então, o neoliberalismo ele acontece, ele aflorece no governo Fernando Henrique Cardoso. E como que nós vamos analisar essas questões? Como que eu vou trazer esses questionamentos? Então, assim, eu tenho toda uma estrutura, eu tenho todo um sistema que, ao fazer um investimento, ao se iniciar as suas atividades no país, eu vou analisar, eu vou avaliar como a educação, como está a educação naquele país. Se eu tenho uma multinacional e eu preciso abrir uma filial na área de tecnologia, e aí eu quero trazer essa indústria aqui para o Brasil. Por quê? Por várias razões. Mas eu tenho um nível de escolaridade muito baixo. Eu não tenho profissionais com formação suficiente para eu empregar, para eu assumir esses postos de trabalho. Então, o mercado ele fala, peraí, por que eu vou investir no Brasil? Não vai fazer muito sentido. Então, o mercado ele começa a se aproximar muito. E aí o Estado tem essa obrigação de fazer essa avaliação, de proporcionar uma escola de qualidade, uma escola que forme pessoas a cada vez mais. O mercado ele precisa disso, precisa de profissionais com conhecimento técnico, conhecimento profissional e que entendam da área. Então, se eu preciso de farmacêuticos, então eu tenho que ter o quê? Profissionais, pessoas com essa habilitação. E como que eu vou ter essa habilitação? Através da educação. Então, essa influência neoliberal ela foi, de certa forma, fundamental para uma construção de uma educação que venha a ser avaliada. Mas aí vem outro questionamento, que é importante destacarmos aqui. Será que esse profissional, esse mercado, muitas vezes não quer também pessoas que não tenham tanto senso crítico, pessoas que não venham ser tão críticas assim? Será que o mercado não deseja isso também? Então, será que é interessante eu ter disciplinas que dê condições para essas pessoas questionarem? Então, olha só outro questionamento que a gente precisa pensar também. Então, quando a gente fala de educação, às vezes você vê pessoas falando de educação achando que é algo simples, achando que qualquer pessoa pode falar sobre educação. E aí, quando nós começamos a estudar sobre educação, nós percebemos o tão complexo que isso é. Então, assim, quais os interesses que estão por trás de tudo aquilo que nós estamos produzindo, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos ensinando e aprendendo, enfim. É importante ter esse conhecimento, ser crítico com essa visão. Então, as reformas educacionais, elas foram acontecendo justamente por essa demanda desse mercado, desse sistema econômico que demanda de países
que se adaptem às suas necessidades. Então, se um país, para se desenvolver, ele precisa de profissionais de diversas áreas, o Estado precisa dar condições para isso. Então, várias comissões, várias instituições, elas começam a entrar nesse meio, fazer essas avaliações. E a escola ela tem que dar resultado a todo momento, né? Então, assim, muitas vezes aí nós vamos fazer essa discussão depois, mas só para fazer um comparativo, muitas vezes você fica pensando assim, nossa, mas tal aluno foi aprovado e tirou um monte de nota vermelha. Por que isso acontece? Qual a razão disso? Será que a escola, pressionada pelo Estado, precisa dar bons índices de aprovação? Isso é uma questão para se pensar, né? A verdadeira razão ela deve ser investigada, mas de maneira ampla, de maneira geral. Por que isso acontece? Então, são esses questionamentos. Então, assim, são várias agências internacionais, e aqui eu destaco o FMI, o IBM, o BIRT, a OIT, a Unesco, a CEPAL, enfim, são agências que se aproximam muito desse novo entendimento, dessa nova importância da educação. Então, um país, para se desenvolver, para um país ele ter condições de se industrializar, é necessário o quê? Formação técnica, formação profissional. E aí, essas agências, elas procuram muito saber como que esses países estão, se estão investindo em educação ou não, formação ou não, abrindo universidades, faculdades, enfim. Qual o papel agora do Estado frente a essas questões? Então, são essas discussões que precisam ser feitas dentro desse contexto. E aí, com essa preocupação, né, vem a questão de um Estado que precisa regulamentar. Então, quando eu falo de uma regulamentação, eu estou falando da questão legal mesmo. Então, assim, nós temos um texto constitucional, a lei máxima do nosso país, do nosso ordenamento, e ela precisa trazer a discussão e a importância da regulamentação da educação e a função da escola. Então, como que eu vou trabalhar essa questão do ensino? Como que eu vou colocar isso em prática? Quais as leis necessárias? Então, a Constituição Federal ela começa a dar essas orientações para que o Poder Legislativo comece a legislar, criar leis que regulamente o ensino. E como a nossa disciplina é gestão escolar, eu trouxe aqui o artigo 206, inciso 6º, que fala gestão democrática do ensino público na forma de lei. Ou seja, na Constituição de 88, a Assembleia, o Congresso já dizia que era para se regulamentar uma lei específica voltada para a área da educação. E quando aconteceu essa lei? Foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, né? A Lei 9.394/96. Então, aí dentro desse contexto, a LDB, no seu artigo 14, diz, no seu inciso 1, inciso 1º, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalente. Olha só, então, tinha uma Constituição que dizia que era para regulamentar por lei, e aí a LDB vem justamente para dar essa característica, trazer esse viés, essa regulamentação. Então, olha só como que o Estado ele vai criando meios para fazer com que a escola tome novos rumos e que esses rumos eles sejam baseados em leis. Então, e qual que é o reflexo disso dentro da escola? O gestor ele não pode fazer o que ele bem entende da forma que ele entende.
ele tem que seguir as normativas. Então, é necessário ter um projeto político-pedagógico para a escola funcionar, então esse documento deve ser feito. Precisa ter um conselho escolar para que a escola comece a regulamentar o que pode ou não fazer, então cria-se essa necessidade. Então, olha só toda essa discussão frente à instituição escolar. E estou frisando novamente, olha a complexidade que é a educação, o processo educacional, toda a regulamentação. Então, isso é fundamental para entendermos a escola como um todo. E a influência e essa reforma, né, elas são necessárias para se construir uma escola. Então, olha só, então eu vou, conforme o tempo vai passando, vai avançando, novas questões vão sendo surgidas, né, surgem, e a partir dessas novas questões, eu preciso me adequar. Então, isso é muito importante para termos uma escola de qualidade e uma escola feita para a comunidade escolar. Então, assim, essa discussão ela é muito ampla e precisamos fazer constantemente, trazer a comunidade. Então, se cada escola ela está num local e tem uma realidade social, eu preciso trazer a comunidade para dentro da escola e discutir quais ações deverão ser feitas para que a escola cumpra o seu papel. Então, olha a importância de um gestor com um olhar democrático, com uma gestão democrática. Trazer essas instâncias para dentro da escola e discutir uma escola gratuita de qualidade, por exemplo. Então, é isso que o Estado precisa proporcionar. E aí vem a questão, a função do pedagogo nessa gestão democrática. Então, ele tem como responsabilidade propiciar esse planejamento. Então, promover essa gestão participativa. Isso é fundamental. Então, não pode mais fragmentar essas áreas. Então, os professores não podem discutir apenas com os professores. Ou então a equipe diretiva conversar de forma isolada. Gestão democrática não é isso. E a função do pedagogo, agora um pedagogo unitário, um pedagogo que tem várias áreas de conhecimento dentro da sua formação, como supervisor, inspetor, orientador, enfim, toda essa formação dentro dessa escola. Então, unir a escola, trabalhar com todos juntos de forma coerente. Então, isso que precisa ser discutido. E já na unidade 2, eu já trago essa discussão de maneira mais legal e de uma maneira ao qual envolva toda essa esfera legalista dentro do ambiente escolar, já analisando essas instâncias colegiadas que são necessárias e são obrigatórias para o funcionamento da escola e refletir sobre a função política dessas instâncias colegiadas dentro da instituição. Então, são essas discussões que precisam ser feitas dentro do ambiente escolar. Então, precisamos partir daí para que fique mais fácil. Então, para a consolidação da gestão democrática, quais os requisitos, quais os critérios. É isso que eu preciso estabelecer para que venha a ser possível eu manter essa organização escolar. Então, para que venha a ser possível, manter essa gestão escolar de forma ativa e participativa, algumas legislações elas são necessárias. Então, a Constituição traz, a Constituição de 88, no seu artigo 205 e 206, ela traz essa questão da gestão democrática. Então, assim, as coisas elas não surgem do nada. Tem toda uma questão legal que cerca isso. Além disso, tem a LDB, também a Lei 9.394/96, em seu artigo 3º, inciso 8º, que também fala dessa questão da gestão democrática. Então, olhem, conseguem analisar que como o Congresso, como
o Congresso Nacional procurou estabelecer toda a fundamentação legal para a escola tenha uma organização. Então, a escola ela não pode ser feita de qualquer forma, ela não pode ser organizada de qualquer maneira, ela não pode ser cada gestor fazer de uma forma. Não, muito pelo contrário, tem toda uma legislação. E essa legislação é importante vocês lerem, né, principalmente a LDB, que é a base de falar em educação. Você tem que ter esse entendimento da LDB, saber o que ela traz, o que pode, o que não pode, quais as instâncias, a importância de todo esse contexto escolar. Então, são esses os fundamentos legais para o funcionamento da escola. Então, assim, no decorrer da unidade 2, sempre você vai ver essa questão, essa fundamentação legal para as questões da escola. Então, se eu tenho um conselho escolar, existem questões legais que são fundamentais para organizar esse conselho. Então, eu não quero ter, o gestor ele não pode optar por não ter um conselho. Não, a minha escola não vai ter um grêmio estudantil, a escola não pode, o gestor não pode proibir isso. Ele precisa estimular essa participação coletiva da própria comunidade dentro desses ambientes escolares também. Então, quando eu vou falar de gestão escolar, dentro desse meio, é necessário discutir, dentro desse processo de ensino-aprendizagem, que seja possível discutir, deliberar, planejar, solucionar problemas. Então, são um conjunto de ações desses elementos básicos que compõem a gestão democrática. Então, assim, eu preciso de pessoas, eu preciso de grupos que discutem o que é o melhor para a escola. Então, por que disso tudo? Porque a escola precisa cumprir a sua função social. Ela tem essa obrigação, ela precisa disso. Então, se eu tenho uma gestão democrática, eu tenho o quê? Eu tenho uma escola cumprindo a sua função social a todo momento. Então, eu preciso dessas necessidades para eu justamente poder possibilitar isso. Então, se a escola precisa cumprir o seu papel, precisa formar pessoas, precisa desenvolver as pessoas, então eu preciso de uma escola que me proporcione isso. Então, eu não posso criar isso de qualquer forma. Eu preciso de toda uma estrutura organizacional. E aí vem essas instâncias para mostrar isso. Então, além dessas instâncias, né, que eu já vou discutir daqui a pouco, eu preciso constituir um conselho escolar, junto com as instâncias, elaborar um projeto político-pedagógico, algo que defina e fiscalize as verbas da escola, avaliação institucional, eleição direta para gestor. Então, assim, são esses elementos que fazem com que uma escola venha a ser democrática, que tenha uma gestão democrática. Muitas escolas, por exemplo, elas não têm eleição, é indicação. Ou é o prefeito que indica, ou é o secretário da educação que indica, ou é os vereadores que indicam. Assim, cada cidade tem uma forma diferente. Outras escolas já deixam aberto. Então, a própria comunidade escolar vai decidir quem vai assumir, quem vai ser o gestor. Então, às vezes você fala assim, mas eu não quero ser gestor. Mas você vê uma escola que precisa da sua ajuda, da sua colaboração, e você acha que você tem condições de mudar essa escola, por que não fazer parte da gestão da escola? Então, conhecer todos esses procedimentos, elas são fundamentais dentro desse contexto educacional. Então, entender, compreender, saber como funciona, o porquê tem a necessidade desse conselho escolar, o que essas instâncias colegiadas. Então, assim, saber cada ponto é fundamental dentro da disciplina de gestão escolar e você precisa
ficar atento e ter muito claro sobre o que é isso, né? Então, dentro das instâncias, eu tenho o conselho escolar, eu tenho o conselho de classe, eu tenho a PMF, que é a Associação de Pais, Mestres e Funcionários, eu tenho o próprio Grêmio Estudantil. Então, assim, todas essas instâncias, elas são consideradas, essas instâncias colegiadas, elas são fundamentais para que se tenha uma gestão democrática dentro do ambiente escolar. Então, uma coisa não pode faltar. Então, toda escola pública, ela vai ter esse conselho, né, esse conselho escolar, ela vai ter esse conselho de classe, vai ter a PMF, um grupo de pessoas que vão fazer essa discussão e orientar o que a escola precisa ou não fazer, ou até mesmo o diretor, o gestor indicar algo e o APMF acabar aceitando ou não e fazendo essa discussão. Então, todos esses conselhos fazem essas discussões, né? Até o próprio Grêmio Estudantil, ele precisa fazer parte dessa discussão também, dentro desse processo. E aí vem um questionamento: qual a função das instâncias colegiadas? Eu preciso saber a função de cada uma delas para saber se ela está cumprindo o seu papel ou não dentro da escola. Então, você já fez parte de alguma instância colegiada, seus pais, enfim, alguém da sua família já fez parte? Qual foi a função? O que eles fizeram? Você já fez parte de um Grêmio Estudantil, né? Já teve lá, já montou uma chapa que fala e já participou desse processo eleitoral dentro da escola? Então, assim, olha só a importância desse entendimento, dessas questões. E é opcional? Não é opcional. As escolas, elas precisam proporcionar isso. Então, vamos entender o que é cada instância e a sua atribuição. Então, dentro das instâncias, nós temos o conselho escolar, né? Que são órgãos colegiados compostos por representantes da comunidade escolar local. Então, qual que é a sua função? É deliberativa, consultiva, avaliativa, fiscalizadora. Então, se a escola vai, por exemplo, fazer uma aquisição vai comprar alguma coisa com o recurso da escola, o que vai comprar, como, o porquê, existe a necessidade ou não, foi feita uma consulta, foi feita pesquisou em outros lugares que oferecem esse produto, pesquisou preços, enfim, olha só, tantas coisas que precisam ser feitas para se fazer a aquisição de um produto. Então, não é isso, eu vou comprar de fulano, de empresa X, porque é meu parente. Então, porque o meu primo é dono da livraria, eu vou comprar apenas daquela livraria. O gestor não pode fazer isso. E a função do conselho escolar é estar por dentro dessas questões. O conselho de classe, ele é muito questionável como instância, né? Como você até mesmo já deve ter visto lido no material didático, porque alguns autores acham que são e outros acham que não, né? Mas o conselho de classe é entendido como uma instância colegiada, por quê? Porque ele tem a função deliberativa, se vai realmente aprovar ou não um aluno que, por exemplo, ele precisa de nota, não alcançou a média, ou, por exemplo, de 12, 10 matérias, ele atingiu notas boas em 8 e 9, mas não atingiu na sua maioria, e o que vai fazer? Vai reprovar esse aluno? Não vai reprovar? Então, o conselho de classe é justamente para consultar e deliberar se esses alunos eles serão aprovados ou não. Só que o conselho de classe ele não é exclusivamente com essa finalidade, porque nós temos o pré-conselho para fazer essa análise investigativa, que isso é importante dentro da escola, tem o conselho de classe e o pós-conselho. Será que todas as ações que foram feitas resolveram? Foram positivas? Foram negativas? Teve evolução ou não? Então, essa discussão
ela é importante dentro desse conceito, dentro desse contexto. Por isso que entende que o conselho de classe ela é uma instância colegiada, porque ela tem essa característica, tem essa função consultiva e deliberativa dentro desse contexto, né? Isso é importante, isso é fundamental. Tem a PMF, né, que é a Associação de Pais, Mestres e Funcionários, que se constitui dentro dessa instância de uma participação democrática, discutir, integrar a família junto com a escola. Então, assim, o que a escola pode promover para envolver a comunidade no decorrer do ano? Então, a PMF ela pode tratar essas questões também, não exclusivamente isso, mas também ela pode fazer essa discussão, né? Então, assim, trazer os pais, os professores, o funcionário da escola. E aí, o que nós vamos planejar no decorrer do ano? Como que nós podemos envolver mais a comunidade escolar, as famílias? Envolver as famílias, isso é fundamental. Então, a PMF ela tem essa função. E aí o Grêmio Estudantil, né, que também é regulamentado pela Lei 7.398, de 85. É uma instância independente da escola. Isso depois eu vou fazer uma discussão específica sobre isso. Tá? Então, assim, muitas vezes pode acontecer, não deveria, o gestor, junto com os professores, pegam os melhores alunos, os alunos que têm a nota mais alta, e montam uma chapa única no Grêmio Estudantil e eles são o Grêmio. Pode fazer isso? Isso é uma gestão democrática? Será que a gestão escolar faz essa discussão? Então, é importante esse questionamento, né? Porque, peraí, eu vou selecionar alunos, sendo que é uma instância independente da direção da escola? Não faz muito sentido. Então, são esses apontamentos que nós fazemos, né? São essas discussões. E nem toda escola cumpre com isso. Então, você como pedagogo, você como gestor, precisa o quê? Organizar essa escola, manter essa escola de forma democrática, de forma participativa, envolver mais a comunidade escolar. Então, a aula de hoje, ela trouxe esses questionamentos. Um percurso histórico, né? Um percurso de analisar a relação da escola com a indústria e entender a questão organizacional e a própria estrutura dessa escola, o porquê que cada um tem essas características, isso é importante fazer essa discussão, e como a escola foi avançando na questão administrativa, na questão de administração escolar. Então, assim, conforme o tempo foi passando, foi se regulamentando, a própria Constituição, ela trouxe a escola como algo necessário e algo obrigatório, e cabe ao Estado manter uma escola gratuita e de qualidade, na educação básica. Então, foi se desenvolvendo. Depois veio a LDB, também, que faz essa discussão, que regulamenta a escola, o funcionamento da escola. Então, assim, são várias discussões que nós trouxemos hoje até você, para você entender um pouco do funcionamento da escola. E não achar que a escola já está lá pronta e funcionando, que ela funciona sozinha. Não, ela precisa de pessoas, ela precisa de profissionais que realmente se importem com essa organização, com essa estrutura. E ter uma escola democrática e trazer a comunidade, trazer os professores, alunos, para discutir essa escola respeitando a sua estrutura e respeitando também a sua realidade social, é fundamental para termos uma escola de qualidade. É por isso que nós trouxemos essas discussões na aula de hoje, para que você consiga ter uma ideia do que é essa gestão democrática na unidade 1 e na unidade 2.
Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e nós vamos, na próxima semana, trazer outras discussões para que fique mais claro essa participação. É importante vocês participarem, tirar as suas dúvidas, conversar com os professores mediadores e eu estou à disposição de vocês também. Ok? Até mais e semana que vem temos mais uma aula. EAD, Unicesumado, meu jeito, no meu tempo.